meu nome é Sara Campos, muito bem-vinda ao meu canal. Hoje eu vou ensinar para vocês os primeiros passos de pintura em MDF. Pode ser caixinha, pode ser quadros, enfim, o que você for pintar em MDF, a caixinha pura é dessa forma, ela teria que ficar assim. E depois, por último, aqui já tem um exemplo de caixinha pronta e como aqui também. Eu gostaria muito de explicar com vocês, para que vocês possam aprender melhor o preparo de caixinhas em MDF. Vem comigo! Então vamos começar a nossa aula de hoje. Eu peguei uma caixa menor de MDF para facilitar a explicação para vocês, né? E para essa aula nós vamos precisar de uma tinta branca. Vocês podem comprar essa da Coral mesmo, ela... atrás, no verso, ela tem todas as informações, tá? Que você possa diluir para não ficar também muito espessa, né? Então, ó, é só seguir a orientação. Uma lixa, uma gramatura tipo de 100, seria ótimo, tá? Então, eu corto as minhas lixas todas assim, para que cada caixa eu use um quadradinho dessa forma, isso organiza melhor para vocês. Um trapo. Aqui é a tinta branca que eu vou explicar para vocês por que é que elas estão em dois potes diferentes, tá? Pincéis, rolinho, tá? Um rolinho que você também compra em casas de material de construção. Vamos começar então? Bom, a tinta branca eu tenho aqui de duas formas. Tem pessoas que gostam de pintar as caixinhas com pincéis e tem pessoas que gostam de pintar as caixinhas com rolinhos. Mas as duas formas estão corretas. Basta saber você escolher o tamanho do pincel adequado e também que ela não fica riscada para não comprometer o trabalho de vocês depois, correto? Então eu vou pintar uma parte com rolinho e a que é mais difícil por dentro eu vou ensinar para vocês também com pincel. A parte de dentro com pincel, vocês vão pintar esse potinho aqui, vocês vão sempre pintando em uma mesma direção, tá? E esse, nunca passar a lixa, gente, sem passar branco. Sem passar branco primeiro. Se vocês passarem a lixa na caixinha direto, ela vai soltar pelinho e o trabalho depois, posterior, ele ficará comprometido. Então, vocês vão passar a primeira demão. Olha, tá? A primeira demão, ela não cobre por completo, tá? Então, o ideal não é ficar trabalhando com o pincel pra lá, pra cá, não. Ele tem que ter um sentido, tá? Que isso facilita muito depois. Geralmente, se você passa o rolinho, o pincel, assim... sem ter uma direção, tá? Você vai ficar com a sua caixinha comprometida. Então, aqui. Você pode passar dessa forma e depois você pode vir com o rolinho seco e você pode, olha, ó, você vai só alisar a tinta, tá? Olha. Vocês podem notar bem que a caixinha, ela não ficou na primeira demão um acabamento que eu gostaria que ficasse, mas ela não vai ficar mesmo. Então, nós temos que fazer o seguinte, vamos secar, e aqui eu tenho esse secador, ou então deixar secando naturalmente. Olha, essa aqui é a primeira demão, né? Com o pincel e com o rolinho seco. Tem pessoas que falam para mim o seguinte, Sara, eu gosto de pintar
sem o pincel, só com o rolinho, não tem problema. Então, o que nós vamos fazer? Olha, por que eu peguei aqui uma bandejinha com dois espaços? Porque o pincel, quando você vai pintar a caixinha, o pincel, ele tem que estar por inteiro, todo cheio, tá? Bem cheio, com a tinta. Porque eu vou mostrar pra vocês que se ficar dessa forma aqui, ó, sem a tinta ficar envolvida no pincel, vai ficar marcado. Eu vou mostrar pra vocês, ó. O rolinho. Desculpa o rolinho, olha. Então, na verdade, eu vou umedecer com a tinta, o pincel, o rolinho. E eu tenho que passar muitas vezes e com o rolinho até na frente, ó. Eu não posso passar o rolinho. Olha, ó. O rolinho, ele tem que rolar na peça. Olha. Ah, gasta mais tinta? Pode ser que sim. Ele cobre mais, ele gasta um pouco mais, mas o acabamento também fica bem perfeito, olha. Tá? Aproveitando já que eu estou aqui com o rolinho, eu vou passar aqui na parte. Geralmente, quando você... Agora, não pode passar, que deixa muita tinta, viu, gente? Não, aí não fica um acabamento legal. Aí, depois que nós passarmos aqui, indiferente se é com o rolinho ou com o pincel, nós temos que lixar a peça. A minha caixinha já secou, já demos a primeira demão de tinta branca. Se você não quiser secar com o secador, não há problema nenhum. Ela vai ficar no sol e vai demorar mais ou menos de 1 a 2 horas, tá? Bom, agora vamos lixar a peça, tá? Então, nós vamos pegar a nossa lixa e nesses lugares aqui das caixinhas, onde que precisa mais ser lixado, tá, gente? Sempre só lixar com tinta branca. Então, você vai lixar aqui. Não precisa pôr força para não danificar, tá? E aí, você lixa por dentro. Com bastante delicadeza. E você vai sentindo quando você passar a mão que ela estará bem lisinha, ó. Então, a minha caixinha, ela está bem lixada. Primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar um paninho úmido, que sempre é bom você ter um paninho úmido do lado, principalmente com as mãos, né? Vamos sujar de tinta e nós vamos passar para a segunda demão, né? Então, de tinta branca. Se a segunda demão de tinta branca ficar bem coberto, não precisa passar a terceira, tá bem, gente? Então, eu vou fazer o seguinte, nós vamos começar com o pincel, nós vamos passar aqui nas divisas, tá? Com o pincel. E depois eu posso passar com o meu rolinho. E ela ficou bem branca, mas ela vai precisar da terceira demão. Olha, pessoal, então aqui eu dei a terceira demão, sequei, tá? Olha, ela ficou bem branquinha, muito branquinha. O trabalho com certeza vai ficar excelente. Não pode dar quarta demão, tá, gente? Porque então fica muito grossa e o trabalho não fica legal. Então, vocês têm que olhar bem a tinta de vocês, que ela não fique muito rala, nem muito grossa, a tinta branca, né? Pra ficar dessa forma. Tá bem lixado, bem acabado, então nós podemos já começar na próxima aula outros trabalhos com essa caixinha. Caixinha pronta,
agora vocês aprenderam o primeiro passo da pintura em MDF, tá? Se vocês gostaram, você dá um like, se não gostaram, um dislike, comente, compartilhe com os seus amigos e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, bye bye!